E acabou de acabar, Flamengo 3, Chelsea 1 pelo Mundial de Clubes da FIFA. De virada, para comentar o jogo, já estão aqui comigo Mili Lacombe, Alicia Klein. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Alicia, todas e todos aqui com a gente. Alicia, tudo Boa bem? tarde, Mauro, Mili, boa tarde todo mundo que está aqui com a gente. E aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, Aqui alô, é Brasil. alô torcida do Flamengo, hein? Aquele abraço, que coisa, de virada. E olha, o Flamengo só tomou um gol porque fez uma bobagem ali no meio de campo, se atrapalhou um pouco, o Chelsea aproveitou e botou o gol lá, mas o Flamengo teve cabeça para virar, conseguiu botar a bola no chão e conquistou um placar importante aí no Mundial. Mili, quer começar comentando? Posso começar, sim. Vamos lá. Eu acho que foi isso, assim, um jogo bem equilibrado. Eu preciso dizer que, assim, eu acho que o que o Fluminense fez, empatando com o Borussia, foi dar uma ideia de que a gente podia, sabe, acabar com a vira-latice. O Botafogo continuou o que o Fluminense começou e o Flamengo foi nessa esteira também. Fica dado o tom, e isso é muito importante, sabe? Eu acho que os times estão fazendo nessa Copa do Mundo o que a seleção já não consegue mais fazer. Mostrar quem somos dentro de um campo de futebol. Então foi muito bacana ver o que aconteceu com o Botafogo. E assim, né, o Botafogo ainda é um peso ainda maior, né? Porque ganhou do todo poderoso PSG. E o Flamengo entrou com o Chelsea já em igualdade de condições. A gente já nivelou o tabuleiro. O Flamengo foi um pouco superior, sim. Até levar o gol, continuou superior. E aí a saída do Arrascaeta melhorou muito o Flamengo. É incrível dizer isso, né? Mas o Arrascaeta estava um pouco fora de posição, jogando um pouco adiantado demais, eu acho. Quando ele sai, entra o Bruno Henrique, o Flamengo se acha no jogo, começa a fazer gols. E assim, aí eu já estava torcendo para uma goleada. Para eu torcer para o Flamengo, é porque realmente a gente hackeou a Matrix. A gente agora agora tudo passa a ser possível. Pois é, o Bruno Henrique, né, mudou o jogo, né, Alicia? Ele que entrou no segundo tempo, com o Flamengo perdendo, fez um gol, deu passe para outro, teve uma belíssima atuação também, Alicia. Muito, Mauro, e isso está muito na linha do que seria o meu destaque para o jogo do Flamengo de hoje, que é a estrela do Felipe Luiz. A começar pelas trocas que ele faz antes do jogo, ele coloca o Danilo no lugar do Léo Ortiz, ele coloca o Plata no lugar do Pedro. O Plata vai ser fundamental no jogo, inclusive diretamente no último gol. E no intervalo, quando ele faz essa substituição, no intervalo não, né? No começo do segundo tempo ele faz essa substituição e eu também sempre me incomodo com a saída do Arrascaeta porque ele é um gênio, ele é um cara capaz de criar jogadas quando menos se espera e ele tá numa temporada muito artilheira. E o Flamengo estava com dificuldade de criar naquele momento. Mas o Felipe Luiz faz a troca, coloca o Bruno Henrique e ele muda a cara do jogo, é responsável pela virada. O Danilo, que como eu falei, também tinha conseguido nesse segundo jogo, por decisão do Felipe Luiz, entrar no lugar do Léo Ortiz, também faz gol. O Wallace Ian, que tinha acabado de entrar no jogo, faz gol também. Então, praticamente todas as mudanças que o Felipe Luiz fez, ou antes ou durante a partida, resultaram diretamente em gols do Flamengo, não só na melhora do desempenho do time, como em gols. E o Bruno Henrique surpreende, porque ele não vem num bom momento, né? Desde que, coincidentemente ou não, desde que aconteceu o seu indiciamento e depois a sua denúncia por manipulação de resultado, naquele caso ligado a apostas, um cartão amarelo que ele teria forçado na partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, ele caiu muito de desempenho, muito, jogando um pouco de fora de posição, na minha opinião, mas jogando mal. E aí o Felipe Luiz banca a entrada dele no lugar do Arrascaeta, e ele acaba sendo o homem do jogo, inclusive corretamente eleito o melhor da partida. E não dá pra gente realmente subestimar o peso do que está acontecendo nesse Mundial. Não é um time brasileiro, são todos. Os times brasileiros estão invictos na competição, muito provavelmente Botafogo, Flamengo e Palmeiras caminhando para serem líderes do seu grupo, o Fluminense também, porque já jogou, né, muito bem contra o time mais forte do seu grupo, e já tem pelo menos 2 europeus derrotados diretamente por brasileiros, um deles o PSG ontem pelo Botafogo, e agora o Chelsea, que não
vive o seu melhor momento na história, mas acabou de contratar o Enzo Fernandes por um caminhão de dinheiro, o Pedro Neto, que é um jogador absurdo, que foi quem fez o primeiro gol do Chelsea, e ainda assim não conseguiu superar o Flamengo, que teve a resiliência de se manter no jogo e conseguir virar a partida, ampliar o placar. E aí, depois do terceiro gol do Flamengo, na sequência, o Chelsea tem um jogador expulso e aí um abraço. Aí, realmente, a partida ficou na mão do Flamengo, uma grande vitória. Pois é, a gente pode até ponderar que o Chelsea eventualmente não está na sua melhor fase, que um ou outro time pode ter começado o jogo com uma escalação mais mista e depois botou os titulares, mas enfim, a gente está jogando contra grandes camisas do futebol europeu, né? E estamos ganhando de times do primeiro escalão do futebol mundial, Mili. O que isso significa? Eu acho que muita coisa. Eu acho que tem uma importância, claro, para o esporte, né? Porque a gente, há muitos anos, mais de uma década, a gente não ganhava nessas disputas no torneio intercontinental. Então, a gente já ia de cabeça baixa e a gente tem essa tendência a viralatice mesmo, né? Isso a gente sabe há muito tempo. Mas estava sendo aprofundado de novo. Assim, eu acho que a seleção brasileira, a partir de 1970, principalmente, foi tirando isso da gente, a gente foi para um outro lado com a seleção, a gente chegou num ponto mais arrogante até, a gente deu uma volta ruim nesse complexo de vira-lata, mas eu acho que com os clubes a gente sempre se manteve meio ali, e isso precisa acabar, porque eu acho que a gente está vendo, aí, num momento histórico muito importante, aí saindo do futebol, com a escalada do fascismo, com a escalada do imperialismo, com guerras absolutamente como qualquer outra, né? Algumas até a gente consegue justificar, mas assim, essas guerras que a gente está vendo aí, não dá para justificar. Então, a gente vê o mundo do futebol se render àqueles considerados menores, né? E também nas arquibancadas, viu, Mauro? Assim, porque o jeito que a gente está torcendo não é como eles torcem. A gente está levando um barulho, uma festa, que eles não sabem como eles estão se rendendo a isso. E eu gosto muito de uma frase do Luiz Antônio Simas, o professor de História, que diz: a gente não faz festa porque a vida é mole, a gente faz festa porque a vida é dura. E eu acho que é isso que a gente está vendo lá, sabe? Tem sido muito bonito ver o que está acontecendo nessa Copa do Mundo. Sim, eles podem estar um pouco mais cansados, embora eu nem acho que isso seja justificativa, mas hoje teve uma arrogância do Chelsea. Eles entraram muito compenetrados, eles entraram muito afim do jogo, mas depois do gol, até a forma como o Pedro Neto foi comemorar, mostrando o nome dele para a torcida do Flamengo, já me dava ali uma ideia de que, assim, as deusas e os deuses do futebol não permitiriam que isso acontecesse. Então, eu acho que tem um movimento importante, que a gente ainda vai precisar de distanciamento histórico para conseguir compreender do que se trata. E eu concordo que o Pedro Neto é um bom jogador, mas, assim, a gente faz muitos como ele, sabe? Agora eu vou falar empolgada por essa vitória, depois a Alice até me corrige, mas para mim o Pedro Neto é o Michael com sotaque. Alícia, pode me desbancar, mas eu tô nesse tom já. Vai lá, Alícia. Não dá para nem dizer que é o Michael que habla, né? Porque ele também fala como a gente. Eu acho que tem muita grife no futebol europeu, sim. Tem jogadores do nível de jogadores que a gente tem aqui e que estão muito hypados porque são europeus ou estão na Europa. A mesma coisa acontece com alguns dos nossos jogadores, o próprio Enzo Fernandes, que hoje tomou uma lição de futebol, é argentino, né? Foi comprado pelo Chelsea, a compra mais cara da história do Chelsea, que quer dizer muita coisa. Mas a gente, de fato, está mostrando que não é só, né, questões pontuais. A gente tem um futebol capaz de competir com o futebol europeu. Eles podem estar cansados, tem time em clima de final de temporada, que é o caso do PSG, tem time em clima de pré-temporada, que é o caso do Chelsea e do City, tem gente levando mais a sério do que outros. Tudo isso é verdade. Mas a hora que a bola rola, ninguém quer perder o jogo. Tem gente que pode entrar mais focado, mas ninguém entra para perder, não está nem aí se tomar uma surra dentro de campo. Então, o que os times brasileiros estão mostrando é que tem sim futebol, e toda vez que a gente supera um adversário mais difícil, eu me lembro de uma entrevista que o Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, goleiro da seleção brasileira, jogou na Europa, jogou na Inter de Milão, ele dá uma entrevista uns anos atrás
valorizando o jogador brasileiro e dizendo assim, o Neuer não aguentaria jogar em Moça Bonita meio-dia, fazendo 40 graus com a grama dessa altura, a torcida gritando o nome dele, querendo matá-lo no Maracanã lotado. Então, assim, os nossos jogadores Tô sabem rindo fazer só de isso. imaginar aqui. Você imagina a cena, né? O Neuer, né? Todo arrumadinho, bonito, penteado. No futebol brasileiro, a gente viu ontem a partida paralisada porque apareceu uma nuvem, né? No futebol brasileiro, a gente vê o Daverson passando rodo no gramado para ajudar né, a escoar a água. Então, os nossos jogadores estão acostumados a situações muito drásticas de calendário, de clima, de gramado, de arbitragem, da qualidade dos adversários. E aí também vão para a Europa e também dão conta de jogar na Europa. Os europeus nunca foram testados em condições mais difíceis. E agora a gente está vendo um Mundial em que nós não somos os mais cansados, para variar, e conseguindo equilibrar esse jogo de uma maneira que está sendo muito divertida. Eu não sei se a FIFA imaginou que isso pudesse acontecer, mas eu acho que vai ser muito bom para esse novo produto que eles criaram não ser um massacre dos europeus sobre o resto do mundo, e sim os europeus sofrendo bastante já desde o começo. Eu acho que tem dois fatores aí que são interessantes. Primeiro, os europeus estão afim de ganhar esse Mundial. Ninguém dá para perceber pelo jeito que eles estão jogando, cansados ou não cansados, com um time com escalação um pouco mais A ou mais B, sei lá. Mas estão afim, estão ali, estão jogando futebol, estão afim de ganhar. Outra coisa, depois também vem a fase de mata-mata, vem a fase eliminatória, pode ser que seja mais difícil. Mas só o que os times brasileiros estão fazendo nessa fase de grupos já é muito elogiável, é muito louvável, como vocês estão falando. Está mostrando exatamente isso, jogando de igual para igual, ganhando jogos difíceis, se mostrando competitivos, mostrando que tem, sabe, que tem garra, que tem técnica, que tem time, tem jogada ensaiada, sabe, tem estratégia de jogo. Quer dizer, eu acho que a gente está valorizando o nosso produto futebol. Mili, você chegou a mencionar a questão da seleção brasileira. Você vê alguma possibilidade do desempenho do Brasil no Mundial de Clubes servir também como um impulso para a própria seleção brasileira, nem que seja esse espírito que a gente está levando para o Mundial de Clubes? Eu acho que sim, assim, se tiver alguém prestando atenção no que está acontecendo lá dentro da CBF, deveria sim sair desse Mundial com lições. Por que a gente está tão emocionadas e emocionados com o que a gente está vendo? E pela primeira vez eu estou encontrando pessoas que não são botafoguenses, que não são flamenguistas, que não são tricolores, que não são botafoguenses, torcendo para os times que são rivais, por causa desse orgulho. Porque estão se enxergando em campo. Em que medida? Culturalmente. Na arquibancada, no barulho, em você brigar, lutar contra alguém que supostamente é superior, você vai lá e ganha. A seleção brasileira não tem mais isso. A seleção brasileira, sem jogar bola, porque joga muito mal hoje, sem nos representar culturalmente, porque imita o que está sendo feito na Europa, entra em campo e não arrogantemente. Assim, baseada em quê? Baseada em que essa seleção joga arrogantemente? Os clubes não estão fazendo isso. Acho que algumas partidas, elas existem nelas mesmas. Por exemplo, a do Fluminense contra o Borussia. É uma partida que, em si, vale um documentário. Botafogo e PSG é uma partida que em si vale a despeito do que vai acontecer. Existe um jogo, os estadunidenses sabem disso, quer dizer, quem gosta de futebol. Em 1950, os Estados Unidos jogaram contra a Inglaterra na Copa do Mundo do Brasil. Era impossível que os Estados Unidos ganhassem aquele jogo. Era toda a poderosa Inglaterra, o país que os colonizou, contra um time que não jogava futebol. Os Estados Unidos venceram. Tem um filme, tem um livro primeiro e depois um filme, cujo nome eu esqueci, que conta só a história desse jogo. Os Estados Unidos não foram para frente nessa competição, mas isso deu um filme e um livro muito bons, muito bons. E muitas vezes isso muda a história, às vezes é uma fagulha que estava faltando para mudar a história. Queria te ouvir sobre isso também, Alícia. Olha, Mauro, você falando sobre a seleção, e eu fiquei pensando, a gente comemorou tanto a chegada do Ancelotti, e eu só conseguia pensar ontem, vendo o Botafogo jogar,
ou hoje vendo o Flamengo jogar, mas o Flamengo tem mais estrangeiros ainda. E pensando assim, se a gente faz um mistão desses times que estão no Mundial, usando obviamente só os jogadores brasileiros, não dá uma seleção melhor do que essa que a gente tem visto em campo, com os jogadores do Real Madrid, com os jogadores do meio da prateleira europeia? Eu não conseguia deixar de pensar que sim. Eu acho que a gente precisaria naturalizar o Barbosa, naturalizar o Plata, o Arrascaeta. Tem uns jogadores que eu gostaria de roubar pra gente, mas tem muitos jogadores brasileiros nesses clubes que eu acho que dariam um caldo sim. E quando a gente falava, antes da chegada do Ancelotti, do Abel na seleção, ou mesmo do Felipe Luiz, que parecia uma loucura, porque o Felipe Luiz tem nem um ano de trabalho no futebol profissional, é esse entendimento do futebol brasileiro, que não precisa ser o jogador escolhido o melhor do mundo necessariamente. Tem uma coisa da liga, né? Tem uma coisa, né, tanto que funciona no futebol de clube, muitas vezes não funciona no de seleção. E o que o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Palmeiras estão provando hoje é que os times brasileiros têm sim, o futebol brasileiro tem sim condição de se sustentar pelas próprias pernas sem a Europa, né? E muitas vezes, claro, com a ajuda dos jogadores sul-americanos, mas a gente não está falando de jogadores europeus. Pega o futebol europeu e tira os jogadores sul-americanos, vê o que sobra. O nosso futebol não usa o futebol deles, não tem jogador europeu relevante no Brasil. Né? Então, a gente se valorizar também. Acho que essa derrota do Chelsea, a derrota do PSG, as vitórias de Botafogo e Flamengo, a vitória do Flamengo hoje, inclusive, de uma maneira diferente do que a do Botafogo de ontem. O Flamengo errou no jogo, errou inclusive no lance que cede o gol, e ainda assim não desistiu, conseguiu marcar, se impor, né? Ser esse Flamengo que a gente vê no dia a dia. Eu acho que são sim lições muito importantes que ficam para a gente pensar a seleção brasileira, e eu confesso que me fica até uma pontinha de decepção de pensar que a gente justamente nesse momento tem um técnico europeu, como seria interessante ter um técnico brasileiro num trabalho mais brasileiro, agora que a gente está vivendo esse momento de tanto orgulho do nosso futebol durante esse Mundial. Quem está aqui com a gente também, a partir de agora, é o Paulo Vinícius Coelho, que se junta aqui à nossa bancada. Eu não tenho nem roupa para estar aqui com PVC, Mili, Alícia. Meu Deus, estou com a nata aqui da cobertura esportiva nacional. PVC, bem-vindo também. Estávamos aqui falando não só da vitória do Flamengo de virada sobre o Chelsea, mas também sobre como esse Campeonato Mundial de Clubes e o desempenho dos clubes brasileiros até aqui pode ser um ponto até de virada no futebol brasileiro de uma forma geral. PVC fala com a gente ao vivo, direto de Miami, certo, PVC? Isso, tá um pouco escuro aqui, né? Mas não, até que tá bom. Eu não ouvi o contexto inteiro da Mili, mas o filme que ela citou chama The Miracle Man, no DVD, The Game of Our Lives, no cinema. No Brasil foi traduzido Duelo de Campeões, é a história dos Estados Unidos contra a Inglaterra em 1950, do haitiano Gaetjens, que foi o autor do gol. E do jogo, como a Mili falou. Eu acho, Mauro, boa tarde para você, para a Mili, para a Alícia. Eu acho, acima de tudo, que a grande diferença desse jogo é que o Flamengo jogou, e aqui não está nenhum desmerecimento para nenhum vencedor, nem para o Botafogo, nem os outros que eu vou citar. Mas a diferença é que o Brasil tem vencido jogos contra adversários europeus defendendo, né? São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, Botafogo e Paris Saint-Germain. O Botafogo teve 24% de posse de bola. O Flamengo teve o controle do jogo. Mesmo quando estava perdendo o jogo, estava perdendo com um gol de contra-ataque do Pedro Neto. Né? Numa falha do Pulgar e do Wesley, o gol do Pedro Neto foi um gol de contra-golpe. Quem tinha a posse de bola, quem buscava o jogo o tempo inteiro era o Flamengo. Estilo Flamengo de jogar. E essa é a grande novidade para mim desta vitória do Flamengo. É jogar controlando o jogo contra um adversário europeu. Todas são muito valiosas. E é importante lembrar que a Confederação Sul-Americana, os times sul-americanos, são os únicos que ainda não foram derrotados. A Europa já teve derrota, a Ásia já teve derrota, a África, a Oceania, a América do Sul ainda não. Vamos dar só uma olhada na situação do grupo, né? O Flamengo lidera, é o grupo D de dado, está aí na tela para você.
lidera e pode confirmar a vaga dependendo do resultado de Esperance e Los Angeles FC, que jogam hoje às 7 da noite. Dependendo do resultado desse jogo, o Flamengo já pode confirmar a classificação para a próxima fase do Mundial. Eu acho que dependendo ou não, a classificação do Flamengo já está bem encaminhada, né, Mili? Ah, sim, eu acho que podemos contar com isso, talvez hoje mesmo. E o Botafogo, que a gente dava como quase eliminado do grupo da morte, talvez acabe em primeiro no grupo da morte, né? O Fluminense também tem chance de ficar em primeiro, então seriam resultados muito importantes para evitar chaveamentos complicados, né? Eu acho que a gente passa a acreditar mais. Eu acho que agora tudo é possível nessa Copa do Mundo, assim. E acho que mais gente vai chegar para ver, sabe? É um torneio novo, Mauro. Ninguém sabe muito bem como se relacionar com esse torneio, né? Eu acho que a gente, no futebol, a gente fala muito em tradição e esse torneio não é tradicional, né? Formato novo, mas pode ser que a gente comece a gostar, sim, dessa brincadeira. E acho que os brasileiros estão dando o tom do que vai ser esse torneio. A nossa festa, o barulho que a gente está fazendo, eu acho que isso conta muito também. A gente tem falado muito do que a gente vê em campo, mas o que a gente está vendo fora de campo também está me chamando muita atenção. Amanhã o Fluminense pega o Ulsan. Rapidinho para a gente encerrar, Alicia e PVC, todos os brasileiros passam para a próxima fase? Passam, Mauro. Eu acredito que passam e com uma grande chance de passar em primeiro do grupo. O Botafogo, se jogar o que jogou contra o PSG, dificilmente perde do Atlético de Madrid, que também não faz uma grande competição, tem uma defesa bastante frágil. O Palmeiras, né, tem tudo para terminar com um empate ou uma vitória sobre o Inter Miami também para terminar em primeiro. Pode acabar herdando o PSG de brinde, né, pela grande campanha do Botafogo. E o Fluminense jogar o que jogou contra o Borussia, está num grupo relativamente fraco, deve passar também. E o Flamengo acabou de meter 3-1 no único time verdadeiramente forte do seu grupo. Dificilmente não vence o Los Angeles na última rodada. Eu acho que vamos passar todos e vamos passar em primeiro. PVC me parece que concorda também, né, PVC? Não, eu acho que sim. Agora, o Flamengo se classifica hoje, no final do dia, no início da noite, se o Esperance ganhar do Los Angeles ou empatar. Se o Los Angeles vencer, não adia a classificação matemática do Flamengo, porque o primeiro critério é confronto direto. Então está mais ou menos claro. Acho que o Flamengo pode passar em primeiro lugar, o Palmeiras pode passar em primeiro lugar, o Botafogo passa em primeiro lugar se empatar com o Atlético de Madrid, mas passa. E o Fluminense tem uma situação mais tranquila, pegando o Ulsan e depois uma Mamelodi, já passou pelo adversário mais difícil com o empate. Vão passar os 4. A questão é em que ordem, se passa em primeiro, passa em segundo, mas vão passar os 4. E que é muito positivo.